E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 36, chamado O Sonho. Prosseguiram os serviços incessantemente, enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Lembrando que eles estavam aí num resgate coletivo no umbral, né? Os samaritanos estavam no umbral resgatando e eles estavam trazendo os recém-chegados do umbral, tá bom? Ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda a sorte. Pela manhã, regressou Tobias às câmaras e, mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e, pelos serviços iniciais, receberá bônus em dobro. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentasse a você em nome dele. Gente, aqui um ponto importante, né? A dona Laura estava na casa dela, né? Todo mundo sabe lá do Nosso Lar. Estava na casa dela junto com Lísias. E aqui, acompanhei-o em espírito durante a noite. Quer dizer, ela se transmutou espiritamente, né, para lá, enquanto ela estava na casa dela, né, ela conseguia acompanhar todo o trabalho espiritualmente, né, do André Luiz. Então ela tá cumprimentando ele pelo trabalho dele, né. Então sim, os espíritos podem acompanhar de longe todas as nossas atitudes. Se no planeta Terra pode, que dirá espiritualmente, né? No plano espiritual também pode, né? Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois. Nada obstante, o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse a casa por descansar. Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmã. Gente, lembrando que André Luiz estava saindo do umbral, passou por um período de perturbação muito grande, levaram ele, né, os samaritanos o resgataram do umbral, ele foi para um hospital da colônia, ficou muito tempo lá em recuperação, e agora que ele estava começando realmente a trabalhar no Nosso Lar. E que, evidentemente, gente, isso é um processo meio longo, de adequação do nosso perispírito, do espírito, para com a carga trabalhada. Isso é uma coisa normal, né? O espírito carrega isso daí. E é evidente que, por ser um primeiro trabalho de passes, que você trabalha muito com energização, você tem que doar muito fluido, etc. Tal, é evidente que o espírito dele iria se esgotar, porque ele está no limite, ele está progredindo, ele está evoluindo, e até chegar a esse ponto de ele poder fazer energizações, harmonizações, fluidificações, sem ter necessidade de descansar, demora um pouco ainda, entendeu? Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever
não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Então, então gente, assim, ele está agradecendo. Quantas vezes que nós não vamos dormir satisfeitos? Fala assim, poxa vida, hoje é um dia de trabalho que rendeu, que graças a Deus deu tudo certo, que está tudo bem. É mais ou menos isso que André Luiz está fazendo, agradecendo a Deus por todo o trabalho proveitoso que ele teve, né? Daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. A meu lado um homem silencioso sustinha o leme, e qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso onde alguém me chamou com especial carinho. André, André! Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. Num momento, abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. Fui conduzido então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade e de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sobre as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Vamos lá de novo, gente. Primeiro, ele fala aqui, ó, o prodigioso bosque onde as flores eram dotadas de singular propriedade, ou seja, ele não sabia especificar que tipo de flor, ele sabia que era uma flor, mas não sabia especificar que flores eram. Porque singular propriedade, quer dizer, eram flores, ele sabia que eram flores, mas eles não sabiam que flores eram, quais eram, o que aquelas flores eram, né? Entendeu? E depois, o sonho não era propriamente qual se verifica na terra. Eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação, em nosso lar. Ou seja, ele ainda tinha o perispírito cru, né? Que ainda estava se habituando, se ajuntando ao espírito. Então, gente, ó, veja bem. Todos sabem que o perispírito é o ímã que atua na terra, que liga o corpo de carne ao corpo espiritual, tá? É o ímã, ok? Quando nós desencarnamos, à medida que o espírito vai se purificando, o perispírito vai se unindo ao espírito, tornando-se um só. Como André Luiz ainda está em processo de recuperação, ele ainda tem o perispírito e tem o espírito. Então, o que ele deixou lá, né? O que ele deixou lá, um ficou na câmara de retificação, quando a gente dorme, né? Ele foi deixado na câmara de retificação, que foi a cama dele, né? A câmara de retificação serve para quê? Justamente para fazer com que você, durante o seu sono, você se recupere fisicamente, tá bom? Então, o que estava lá na câmara de retificação era o perispírito dele, e ele saiu com o espírito dele, como nós sonhamos aqui na Terra, né? O corpo de carne fica na cama e o espírito sai. O perispírito são aqueles liames, né? Entendeu? O perispírito fica por aqui junto com o corpo. Então a gente sai em espírito. Lá não existe mais o corpo de carne, existe o perispírito com o espírito.
O que ficou na câmara de retificação? O perispírito. E o espírito foi até esse porto visitar a sua querida mãe, né? Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu: muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se desse modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão, outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança no aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. A fisionomia da nossa genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me nos gestos de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de caridosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, lembra-nos que há maior alegria em dar que receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, meu filho. Sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo, em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço. Sublime, embora da caridade material. Não te envergonhes de amparar os xanguentos e esclarecer os loucos que me penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo bem, em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e de distração. Sempre que possas, porém, ouvida ao entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade, aos últimos seres de criação muito abaixo dos vermes da terra. Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Ela endereçou-me carinho e olhar, compreendendo a situação, e continuou. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço de bônus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontra em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais, no progresso comum a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias.
tabelas, quadros, pagamentos, são modalidades de experimentação dos administradores. Aqui o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe, por algum tempo na terra e em outros mundos. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito no tempo da serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade e a experiência, mas todo valor de tempo interessa a personalidade externa, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Minha mãe calou-se enquanto os enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou os braços, acariciando-me desveladamente. Qual o menino que adormece após a lição? Perdi a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Então, tudo o que a mãe de Lísias conversou com ele foi referente a: André, prepare o seu espírito para trabalhar, para usufruir, para fazer com que, para você entender que quanto mais você trabalhar, mais Deus há de lhe dar como recompensa, né? De você ter recompensas de Deus, né? E então é isso. Todo esse tempo que ela falou aqui, ela explicou sobre isso daí, que ele deveria trabalhar muito e que quanto mais trabalhasse, mais bônus horas, que depois Deus recompensaria. O que são essas recompensas, gente? É ele poder começar a fazer resgates no umbral, ajudar a equipe de samaritanos. É ele poder ir até a terra visitar a família dele. Esse tipo de recompensa. Ele vai adquirindo evolução espiritual suficiente para fazer outros trabalhos. Então é isso, minha gente. Muito bem, vão lá. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. E olha, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para que essa nossa querida doutrina fique cada vez mais conhecida. Lembrando que eu não edito os vídeos e os erros estão todos aí para vocês assistirem, né? Tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.